Quem mais chegou? Arthur, Kathleen, a Bia e a Natália. O restante deve estar alguns acordando e outros dormindo ainda. De manhãzinha minha voz acaba ficando um pouco mais grossa, né? E essa segunda tá bravo. Então, sendo assim, como eu estava falando, tendo férias a partir de sexta-feira, nós teremos 2 segundas-feiras aí de maio sem aula, dia 4 e dia 11, provavelmente é dia 18, eu não sei olhar direito o comunicado, volta às aulas, a gente volta às nossas aulas segunda-feira às 7h. Eu queria fazer um breve resumo do que a gente tratou durante estas semanas de quarentena, né? Das atividades que eu solicitei para vocês e dos assuntos que foram tratados em nossas aulas. Vocês estão me escutando bem? Sim. Sim. Tranquilo? Então tá. Eu sei que a primeira aula na segunda ainda estamos pegando o embalo aí, né? Então a gente vai um pouco mais devagar, mas o importante é a gente não perder essa oportunidade que a gente tem apenas uma aula semanal, então é importante a gente estar correndo atrás aí para poder colocar em dia. Eu vou compartilhar a minha tela. Pronto, compartilhei a minha tela, certo? Aqui tem o Classroom, então 8º A, 2020. Vocês estão habituados a ver, embora vocês sempre olham pelo lado do aluno, né? E essa aqui é a tela do professor, de criação, né? Criação da atividade, mas eu quero mostrar as atividades aqui, no caso tecnologia, né? Nas nossas aulas, nós tratamos bastante sobre o, o Excel, né? Planilha eletrônica no Excel. A gente falou bastante do planilha Google, que é a ferramenta que eu tenho incentivado a vocês ao uso, porque ela já é entrelaçada, né? Ela faz parte também do Google, então ela fica fácil você conseguir utilizar dentro da própria ferramenta Google Classroom, principalmente na hora de entregar uma atividade. E as atividades que eu fui solicitando foram todas elas dentro do Google Classroom, né? Então, indo lá no início, na semana do dia 23 de março, eu pedi uma planilha baseado numa sequência de atividades aqui, ó. E ainda eu tenho só sinalizado 15 alunos. Vamos ver se vocês que estão aqui presentes foram os que entregaram. Beatriz entregue, ou pelo menos escrito aqui devolvido. Arthur. Tem alguns nomes que estão diferentes eu preciso ficar descobrindo quem é quem, né? Natália, você chegou a entregar esse da primeira semana da planilha? Não. O teu está Não. pendente aqui ainda. Esse trabalho, a instrução dele estava aqui, né? Onde eu pedia que vocês desenvolvessem uma planilha baseado quase que num algoritmo, né? Falando em programação, quase um algoritmo, quase uma sequência. Se eu abrir ela aqui, ó, vai mostrar passo a passo o que eu solicitei, né? Abra uma nova planilha, faça o seguinte orçamento doméstico, onde tem lá essas informações. Mas como colocar? Tá lá. Deixe o texto todo com a fonte Arial. Então era uma sequência passo a passo e você ia ticando aqui, se você quisesse, né? Ou pelo menos ia passando cada uma das instruções até finalizar. Mas ela vai ficar igual essa? Sim, se você seguir pontualmente todas essas instruções, todos os itens aqui, a planilha ia ficar igualzinho a essa. Eu não quero, óbvio, que vocês coloquem esse número aqui e nem coloquem esse número aqui. Eu quero que vocês coloquem uma fórmula, né? Uma fórmula, tá aqui, ó. Total de despesa deve ser calculado utilizando a fórmula. E a fórmula é a somatória de todos os gastos. Portanto, vocês viram já, isso era fácil, né? Mas era só uma sequência passo a passo de criação.
Se você simplesmente selecionar todas essas células aqui, né, e colocar a somatória aqui, aquele símbolo de somatória, aquele E invertido, né, para facilitar, ou então colocar toda a função, começa com igual. Igual, né, igual, soma, aí abre parênteses, esta célula até esta célula, ele vai dar o total aqui. E o saldo líquido, chegaram a me perguntar alguns alunos, óbvio que é uma continha apenas de diminuir, né, o subtrair o salário do total de despesa, que dá isso daqui. Então, eu não quero que coloque o valor, eu quero que coloque a fórmula. Então, o salário líquido deve ser calculado, salário menos o total despesa, e colocar aqui. Aí depois era só uma questão de formatação, de colocar as cores, de centralizar os títulos, né? Esses três títulos aqui em cima. Então, era uma questão de estética. E o segundo exercício dessa atividade, também, né, usando a mesma planilha anterior, e vocês devem lembrar, a gente pode até simular aqui, se a gente pegar aqui uma nova aba e colocar o Drive do Google, vou colocar aqui, ó, Drive do Google, colocando o Drive do Google, abre os arquivos. E aqui no novo, eu tenho a opção de criar uma planilha. Vamos lá. O computador está meio devagar aqui. Então, novo e planilha, ele cria uma planilha, coloquei novo em branco, né? Pronto, criou uma planilha. E em cima dessa planilha era fazer o primeiro exercício. E aí, como eu expliquei, aparece daqui a alguns segundos aqui embaixo no final da página, a opção de você ter dentro do mesmo arquivo mais de uma planilha, né? Embora pode ser também no mesmo espaço, só que aí fica mais difícil de visualizar, né? Mas se você vir aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, página 1. Se eu vir aqui no mais, aparece página 2. Então, na página 1, você cria uma planilha, que era aquela planilha que eu pedi lá. Essa primeira aqui, ó, orçamento doméstico. Então, vamos lá. Rapidinho, eu não vou construir ela inteira, mas eu só quero recapitular todas essas informações, aproveitando a nossa aula aqui antes das férias, entre aspas, né? Orçamento doméstico. E a outra, onde vai ficar? Aqui eu não vou construir ela inteira, eu só quero que vocês... Aqui está na primeira, página 1. Página 2, olha aqui, ó, página 2. No mesmo arquivo, né? Ou melhor, já estou na página 2. Então, página 1 está em branco, então isso daqui era para a página 2. Então você copia daqui, para fazer de uma planilha para outra, né? Para a página 1. E na página 2, aquela segunda planilha. Qual que é a segunda planilha? Essa daqui. Medicamento. Então, na página 2, a gente coloca lá. Medicamento. Perceberam que está no mesmo arquivo. Ainda é uma planilha sem nome, mas a gente pode colocar o nome aqui, ó. Trabalho. Planilha. Não é nem trabalho, é atividade, né? Atividade 8A, planilha, daquela semana lá, 23, acho que 23, não era? Lá em março. 23 do 3, coloca assim, 230320. Já fica fácil você identificar. Pronto, nós temos um nome na atividade ou na planilha, e aqui na página 1, aquele primeiro começando a fazer e o segundo aqui. Mas é só isso? Não, lógico, tem que continuar seguindo aquele roteirinho passo a passo até finalizar. Terminou, ele já está salvo. Lembra bem o que eu sempre falei para vocês das facilidades e a ajuda que o Google, no caso, essas ferramentas ajuda. Não precisa salvar, não tem botão salvar.
ele automaticamente salva o que você colocar. Colocou uma vírgula, colocou um ponto, um espaço aqui, ele já está salvo, porque ele salva diretamente na nuvem, dentro do seu Drive, aqueles 15 GB que você tem de espaço gratuito quando você tem uma conta, um Gmail, por exemplo, né? Uma conta Google. Então, isso dá uma certa instrução e uma clareza aí do que eu pedi para que vocês fizessem nessa atividade aqui daquela semana, da semana do dia 23, certo? Então, volto a insistir aqui, não deixem de entregar, até porque o nosso trimestre, vocês sabem muito bem, acaba nesta semana. Portanto, o prazo final para entrega de todas as atividades de vocês é essa semana. Nas outras disciplinas, vai ter uma instrução, teve já instrução para que vocês entreguem durante esta semana, lá fisicamente. No nosso caso, da nossa atividade, da nossa disciplina, é entregar pelo próprio Google Classroom, né? Então já podia ter sido entregue já há bastante tempo, não precisava deixar para a última hora, né? Para a última semana. E como é que entrega? Pelo próprio Google Classroom. Como eu mostrei para vocês, vários aqui já me entregaram. 15 me entregou e tem 14, embora tem 29, somando os dois aqui, então deve ter nome duplicado. Então provavelmente não é 14 que está faltando, né? São menos aqui que faltam entregar essa planilha. Não é para entregar o que eu fiz, né? É para entregar, não, melhor, não é para entregar a cópia da instrução. É para entregar o que vocês construíram, a planilha que vocês construíram baseado naquelas instruções. Vamos aqui, então, rapidamente para a segunda atividade. A segunda atividade que eu digo lá dentro desse período de pandemia, né? Eu pedi para que vocês fizessem, na sequência, né, na semana seguinte, uma planilha baseado em informações coletadas no site lá Covid, Bing/Covid, onde mostra dia a dia os casos de, de infectados, né, comprovados, né, no Brasil e os casos e os mortos, né, dia a dia, a partir do primeiro dia que apareceu no gráfico, né. E aí nesse vídeo aqui, né, no vídeo que eu coloquei em anexo, que é o vídeo da nossa videoaula, tem lá as instruções explicando porque lá eu fiz eu pelo menos iniciei. Ah, mas como é que faz? Então vamos colocar aqui mais uma aba aqui, ó. Então apareceu aqui, ó, página 3. A página 3 pedi para que vocês colocassem lá o dia, na sequência, os infectados, né? Nem lembro o nome. Infectados. E aqui, mortos. Dia a dia, né? Eu lembro que acho que o primeiro dia de contágio é dia 28, né? Se eu não me engano, de fevereiro. E assim por diante. 29 de fevereiro. Ah, mas como é que eu vou digitar tudo isso? Não, isso eu mostrei várias vezes. Eu tenho certeza que muitos entregaram já e fizeram desta forma, para não precisar. E arrasta lá. Mas até que dia? O dia da entrega do trabalho de vocês. Então, ele já colocou aqui em ordem, né? Do dia 28 de fevereiro em diante. Então, esse aqui era o primeiro dia, aí depois passou a ser um, aí dois, e assim for em diante. Eu estou colocando números aleatórios, mas se vocês precisavam ir lá e pegar os casos oficiais, né? A numeração oficial lá naquele site lá, para poder, em cima da coleta daqueles dados, a gente construir um gráfico real, pelo menos oficial, do que foi divulgado. Não, porque teve alguns alunos que chegou e fez que nem eu estou fazendo aqui. Falei, não, não é isso. Eu quero que vocês construam dentro do real, não quero um fake news, né? Ah, mas você está fazendo assim. É só uma questão de ilustrar como fazer e não as informações. O trabalho de busca lá é importante. Eu lembro que a Ju participou daquela aula e ela até sugeriu que a gente colocasse aqui os recuperados. Mas como não está dia a dia naquela informação dos dias passados, os recuperados, então
e teve aluno que me questionou depois, pô, professor, eu procurei e não achei. E acho que no dia 17 aqui, se eu não me engano, foi o dia do primeiro morto, né? Aí depois continuou um, e aí depois foi aumentando também, e assim por diante, né? 7, não foi assim tão grande o aumento aqui, mas eu estou só dando um exemplo aqui. Só que aqui foi aumentando bastante. 340 e assim por diante. É só para visualizar vocês, para vocês visualizarem como que fica, porque eu pedi que vocês construíssem um gráfico. E na hora que a gente seleciona isso daqui e coloca lá, inserir gráfico, esse gráfico já é construído, tá vendo? Construído aqui, ó, ao lado. E é isso que eu queria. Aí depois, na hora que finaliza, entregar, né? Se vocês constroem lá pelo Google Classroom, aqui já vai ter a opção entregar. Você clicando aqui, pronto, já entregou o trabalho. Pô, é tão rápido assim? Não, não é tão rápido porque é rápido para visualizar, sim, mas porque tem que fazer o trabalho de ir lá naquele site que eu coloquei para vocês, do Bing/Covid, né? E lá pegar as informações. Bing/Covid, pegar as informações dia a dia. Agora o gráfico agora ficou mais complicado porque tem muito mais informações, mas naquela época estava somente as informações do Brasil inteiro, né? Agora tem todo estado por estado e tudo mais. Mas aqui, ó, que é o que eu pedi, tá todas as informações. Tem lá, ó, dia 18 que eu falei, né? Não, dia 27. Não é 28, não. 27 é o primeiro dia aqui, ó, confirmado. E aí depois vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai aumentando, tá vendo? Ó? Número de confirmados. Esse daqui que eu quero que vocês vão colocando, ó. Dia 14/3, 121, e assim por diante, tá vendo? Ó? Vamos lá na frente. Dia 4/4, tá com 10.278. Agora, o primeiro dia que teve um caso fatal foi no dia 17, que eu falei, né? E no dia seguinte já foi, continuou um, depois foi para 4 e assim por diante, e tal, vai aumentando também. Então, se você fizer pegando essas informações, o gráfico que vai dar vai ser um gráfico igual a esse, né? A propagação do vírus ao longo do tempo e os casos fatais ao longo do tempo, né? Então, confirmados, né? Não infectados, lá ficaria mais correto, e fatais, não mortos, para não ficar tão feio, os casos fatais de que morreram com comprovadamente, né? Isso daqui são dados oficiais, coletados do Ministério da Saúde e tal, né? Do Brasil, não é estado nem nada, é do país inteiro. Mas o mais importante era o exercício de vocês criarem, em cima de dados coletados, uma planilha e, em seguida, um gráfico. Então, essa é a atividade da nossa segunda semana de quarentena, e eu pedi para que vocês entregassem também pelo Google Classroom, né? Agora finalizando aqui e indo para a nossa terceira semana. Na terceira semana, eu conversei com vocês e eu não pedi efetivamente para dar tempo de vocês fazerem a outra, uma atividade específica. Mas nós conversamos sobre, não, tá aqui, ó, a importância, né, do uso das ferramentas. No caso aqui, eu falei na semana seguinte do Skype, e nesta semana aqui, clicando no post meu aqui, ó, criaram uma planilha usando o modelo de planilhas no Google Planilha, que foi a videoaula que eu coloquei em anexo para essa atividade aqui. Na semana seguinte, eu falei da história do Skype e coloquei para vocês uma atividade dentro do próprio Google, um formulário. Mas era só isso? Sim. Essa era muito fácil. Clicar aqui no formulário e responder o formulário. Aqui eu já respondi. Então, só era possível responder uma vez. Acho que são 5 perguntas, né? Muito simples. Em cima da explicação que eu fiz aqui, ó, sobre o Skype, onde eu mostrei esses slides aqui. São poucos slides. Era falando dos itens principais para vocês se ambientarem, né,
da história do Skype, que nós passamos a usar, praticamente usamos aí uma semana e pouco, quase 2 semanas, e depois voltamos para o Zoom. Naquele momento que o Zoom acabou ficando, eh, foi alardeado a questão da falta de segurança da aplicação Zoom, né? Que não afeta nós, né? Volto a insistir e reforçar isso aí, mas atingiu realmente questões empresariais aí que se utilizavam do Zoom e por não ser uma ferramenta tão seguro, acharam por bem algumas empresas não adotarem ele para as suas reuniões, onde tinha lá sigilos industriais, né? E é interessante não ter esse risco, né? Eu falei da história do Skype, que surgiu em 2003, o panorama em 2003 como é que era, as ligações em longa distância caras, né? E com isso, esses dois jovens aqui naquela época, europeus, né? Um sueco e um alemão, criaram a ferramenta Skype. Eles usaram o recurso da internet para transportar a voz, né? E com isso se associar a telefonias locais e possibilitar que se utilizasse através de telefone convencional ligar por um número Skype e vice-versa, ligar de um telefone Skype, né, através de um computador, através de um serviço de internet usando o Skype, ligar para um telefone convencional. Então tinha que ter essa interface, né? Essa comutação em certas localidades. E eles têm esse serviço ainda. Como a ligação convencional está acabando, né? Está começando a diminuir, hoje não faz tanto sentido. A gente fala de Skype para Skype. Não tem problema, como a gente fala de WhatsApp para WhatsApp, não tem nenhum problema, né? Mas naquele momento havia essa necessidade. Então, tem ainda esse tipo de serviço, né? Ligar de telefone convencional para telefone Skype e vice-versa. Ainda existe essa funcionalidade. A evolução do Skype foi tão grande, ainda fala aqui em números, né? Alcançou 300 milhões em 10 anos de existência, né? E esse mesmo número demorou 104 anos para ser alcançado pela telefonia fixa e 25 anos pela telefonia celular. Ele foi comprado pelo eBay por 2,6 bilhões de dólares em 2005, né, 2 anos após a sua criação. E o fato mais importante, em 2011, ele foi comprado por 8,5 bilhões de dólares pela Microsoft. Então, Bill Gates, e lógico a sua empresa, né, Microsoft, a comprou e passou a fazer parte do portfólio de produtos da Microsoft. Sabe que a Microsoft tem o Windows, né, o pacote Office, o Xbox, Minecraft, que acabou comprando também, e um monte de outros, né? Mas ela colocou, inclusive hoje, né, dentro do próprio Windows, já vem pré-instalado o Skype. Então, ela atrelou esse serviço dentro do seu sistema operacional. Eu comentei, por final, a existência do Skype for Business, que é a versão empresarial desse mensageiro eletrônico, né? Ele tem algumas funcionalidades adicionais de segurança das webconferências e ele é atrelado, né? Ele fica junto com o Office 365, que é a nova versão do Office existente. Ele é quase a mesma coisa do Teams. O que é o Teams? É também um programa para webconferência da Microsoft. Ah, mas então a Microsoft tem tanto o Skype quanto o Teams? Tem. E o Teams é feito para usar de forma corporativa, de cima para baixo. Por exemplo, a escola poderia utilizar, mas teria que ser adotado pela escola inteira e pela administração, inclusive, em cima dos seus e-mails institucionais. O que é e-mail institucional? Aquele que depois do arroba tem o nome da instituição. Por exemplo, arroba, eu sou aluno da Univesp lá, então tem arroba aluno.univesp.br, ou, por exemplo, coca-cola.com, ou qualquer ibm.com, esses são domínios, né? Então, através desse domínio, teriam que ser cadastrados dentro do serviço Teams, né? E dentro do serviço Skype for Business. Ah, então é a mesma coisa? Sim, não é a mesma coisa, mas a Microsoft tem já a propensão e a probabilidade de unir esses dois serviços, o Skype for Business e o Teams, que são serviços de webconferência da Microsoft.
foram só esses slides que eram o suficiente para você responder esse questionário. Ah, mas é pouca coisa assim? Sim, é simples. Inclusive tinha um que perguntava se esse símbolo aqui é Skype. Era uma das perguntas lá, para vocês verem que realmente era bem simples. Então, provavelmente quem entregou isso aqui, ó, deve ter tirado 10. Como assim? Tinha nota? Sim. Você termina de responder esse questionário no formulário do Google, ele já te dá a nota. Agora, o que nós fizemos a semana passada, eu passei para vocês o Google Formulário, né? Como criar esse formulário aqui? Como criar uma atividade no Google Formulário? E aqui eu mostrei para vocês que entrando no Drive, você indo lá no Novo, indo aqui no Mais, isso já estou falando então agora da semana passada. Formulário Google, indo para a direita aqui, ó, formulário em branco ou com base no modelo. Com vocês, eu usei aqui com base no modelo. Nós criamos uma festa, né? Vocês lembram? Um formulário de uma festa. E aí mostrei para vocês como é que criava, tal. Vamos hoje no formulário em branco rapidamente para a gente finalizar a revisão das semanas aí das instruções. Formulário em branco, ó, formulário sem título, e a gente começa aqui. Que formulário a gente vai fazer? Só como exemplo, apenas uma pergunta. Avaliação, primeiro trimestre, tecnologia. Então, prova online. Comentário em cima do título. Se eu clicar aqui, ele já coloca isso daqui aqui. E aqui uma primeira pergunta, né? Ele poderia colocar aqui aquilo que eu acabei de falar. Qual o símbolo do... Qual o ícone, melhor colocar? Ícone do Skype. Ponto de interrogação. Ah, mas eu quero que seja aqui múltipla escolha. E aí, quais opções? Vou colocar aqui, ó. Primeira opção. Pesquisar. Skype. Opa. Skype. Ele vai mostrar na internet. Ah, eu quero esse símbolo aqui. Inserir. Pronto. Na primeira opção, ele tem lá o símbolo. Na segunda, a gente coloca lá do WhatsApp. Estou mostrando, e é diferente a funcionalidade que eu estou mostrando para vocês. Ó, já temos 10 minutos agora. É diferente da forma que eu mostrei para vocês a semana passada. Semana passada eu coloquei só texto, ou melhor, até mostrei um pouquinho disso, mas não era assim. Então, tá aqui, ó, não vamos muito à frente, eu só quero mostrar para vocês, criando apenas uma pergunta, né? Temos duas opções, um é um símbolo, outro é outro símbolo. Eu tenho como visualizar a atividade aqui, como eu também tenho como configurar ela aqui, como eu também tenho como enviar essa avaliação para alguém, como eu fiz com vocês, coloquei lá dentro do Google Classroom. Mas eu poderia pegar isso aqui e lançar esse link, né, enviar esse link desse questionário lá na sala de vocês. Então, pô, mas isso é muito simples. A pergunta é, mas eu estou mostrando a funcionalidade do programa, né? Aqui, tem aqui, ó, a apresentação, coletar o endereço de e-mail na hora de quem responder, responder apenas uma vez, limitar uma vez por pessoa. Ela pode editar o envio? Não. Ela vai ver os gráficos? Não, não é o caso. Aqui, embaralhar as respostas? Não, só temos uma. Então, mostrar a barra de progresso? Pode até ser, mas só temos uma, não tem sentido. Salvar essas configurações. Pronto, está salvo. Então, ele vai capturar o endereço de e-mail, a pessoa não precisa nem digitar, e aqui ele pega e aguarda a resposta dessa atividade. Ah, mas isso aqui é obrigatório ela responder. Então, vamos colocar como obrigatório aqui. Pronto. Finaliza praticamente a função de criação. Ah, mas eu posso colocar mais? Sim, se eu colocar aqui, ó, mais, ele adiciona uma nova pergunta. Então, vai indo até você finalizar. Eu pegar aqui e visualizar, eu vou testar o formulário. Como é que funciona? Ó, ele vai perguntar o e-mail, eu respondo qual que é o e-mail e respondo qual que é o ícone aqui. Pronto.
eu enviei. Pronto, eu testei o formulário. Isso é importante você fazer antes de enviar para alguém, para saber se ele está funcionando direitinho. Aí você descobre que tinha algum erro, você corrige antes de publicar, antes de enviar. Mas será que deu certo? Pronto, você volta lá, ó, já tem uma resposta. Essa resposta está aqui. Se a gente olhar individualmente, tem aqui, ó. Ah, mas então tem agora como enviar? Tem. Eu venho aqui, tem aqui, ó, o ícone. Eu pego um ícone, um link, né? Um link curto, sinalizei curto aqui. Copiar esse link e fazer o que com ele? Ah, a gente vai lá no WhatsApp e cola lá no oitavo A o questionário, né? O formulário aqui, ó. Avaliação, primeiro trimestre, tecnologia, prova online. Aí eu mando para vocês. Aparece lá. Aí vocês podem entrar lá, clicar e responder. Fica a critério de vocês fazer agora. Se fizerem agora, já vai aparecer aqui. Ah, mas a prova é só isso? Não, isso aqui eu estou mostrando didaticamente como utiliza essa ferramenta formulário Google, certo? Pessoal, nós estamos já com mais de 30 minutos, 34 minutos, só falta 6 minutos para encerrar. Eu quero, antes de encerrar, inclusive eu anunciei aqui o assunto para esta semana, outras ferramentas para webconferência, né? Isso eu queria falar, conversar com vocês a respeito disso, né? Não é nem, eu vou pedir que vocês me entreguem uma atividade essa semana que me relacionem ferramentas novas que estão surgindo para webconferência. Ah, mas pode falar as antigas também? Pode. Quais existem? Nós já usamos, né? O Skype, nós usamos, estamos usando aqui o Zoom, mas só existem esses dois? Não, eu falei do Google Teams, eu falei do Skype for Business, que esses dois são da Microsoft, mas e da Google? Tem? Tem o Google Meeting, que é bem conhecido, tem o Hangout, que é muito conhecido, tem o WhatsApp. Pô, mas o WhatsApp serve também? Serve. Inclusive, estão colocando funcionalidades novas nele durante esses dias aqui. Está em versão beta ainda. De você limitar em 4 pessoas essa webconferência, né, via vídeo, reunião em vídeo, né, com vídeo, 8 pessoas, né? O WhatsApp está atualizando para deixar 8 pessoas na mesma janelinha, lá na mesma conversa com vídeo, 8 pessoas. Isso é novidade. O Facebook está correndo atrás do prejuízo e está colocando o Facebook Rooms, salas, né? Facebook, ou melhor, Messenger Room. Messenger Room é uma ferramenta do Facebook que está sendo anunciado que é para 50 pessoas, uma videoaula, por exemplo, uma reunião, uma webconferência com 50 pessoas, com as funcionalidades parecidas com o do Zoom, todo mundo na mesma tela e tudo mais. Eu vou parar aqui a compartilhamento para ver se vocês estão vivos ainda, se não voltaram para a cama. Eu sei que alguns sumiram aqui. Ah, a Bia voltou. Sorriu. Então, pessoal, Kathleen e Arthur e Natália. Oi. Eu estou resumindo e agora estou mostrando o que eu vou pedir para vocês na atividade, vocês elencarem, procurarem um pouquinho, principalmente das novas ferramentas que estão surgindo, e dizer para vocês, o próprio Google, a própria Microsoft, estão correndo atrás de tentar copiar coisas do Zoom, por causa do sucesso que o Zoom teve, porque ele é prático, fácil, ágil, leve. Então, a Google ampliou o número de pessoas que pode aparecer na sua tela lá no Google Meeting. O Teams também fez umas melhorias. O Skype também ampliou. Ele era limitado lá em tantas pessoas e agora ele aumentou a versão gratuita do Skype em mais pessoas na mesma sala. Era 25, agora passou a ser 50, né? O Google Meeting tem lá a mesma forma agora de visualizar e inclusive com ferramentas adicionais. Você consegue a questão de fundo, né? Dá para deixar tirar o foco do fundo, né? Vocês usaram isso quando a gente usamos o Skype na semana que a gente estava usando o Skype. Alguns usaram isso. E está surgindo, como eu falei, o Facebook com seu Messenger Room,
que é uma ferramenta para webconferência do Messenger, também até 50 pessoas. É isso que eu vou pedir para vocês essa semana. Fazer uma breve pesquisa na internet e ir lá coletar informações, e eu vou perguntar algumas questões aí. Por exemplo, de quem é, né? Dizer de quem é. Por exemplo, o Messenger Room é da Facebook e tem alguns descritivos, né? Ah, mas é fácil pegar? Isso é fácil pegar. Hoje em dia, se você colocar lá na internet, 7 ferramentas para webconferência ou para webinar, que é conhecido o mecanismo, a forma que a gente usa esse tipo de atividade, né? Via webconferência, videoaula, como tem vários nomes para a mesma coisa. Até porque é uma coisa tão nova, então tem várias frentes, né? E cada um adota uma forma de explicar. Live, né? Live também é uma forma de a gente dizer aqui a respeito disso, né? Estamos na reta final, para a gente na aula não terminar assim abruptamente. Eu quero me despedir de vocês, desejar a vocês, caso a gente não se vê aqui ao vivo, né, boas férias, né, esses 15 dias de férias. Dizer que nessa semana, até na quinta-feira, né, estaremos junto aqui. Precisar, tiver alguma dúvida sobre o que a gente conversou, se tiver alguma questão sobre tecnologia de modo geral, eu sempre estarei à disposição de vocês para poder contribuir e ajudar a gente achar a resposta para tudo. Certo? Conversados por Tô. hoje? Estão, Uhum. estão bem? Eu sei que alguns Sim. entraram, depois saíram, mas espero que serviu de pontapé inicial para a semana aí de aula de vocês, de estudo. Então, bons estudos e obrigado. Eu vou encerrar a nossa conversa aqui. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.